passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, também você que agora nos acompanha, celebramos hoje o 4º domingo do tempo comum. E esta belíssima liturgia da palavra, que atingiu não apenas os nossos ouvidos, mas também os nossos corações, nos motiva hoje para que possamos fazer uma reflexão sobre o profetismo e a profecia na vida da igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, todos nós, pela graça batismal que recebemos, temos ou recebemos de Deus esta missão de sermos profeta, pois com Cristo nós nos tornamos sacerdotes, profetas e reis. Esta, no entanto, é uma missão que parece-nos que fica escondida, tanto na experiência pessoal de cada cristão, como na experiência da igreja como um todo. Muitas vezes, nós também escutamos acusações à igreja e aos cristãos de que falta o profetismo. Muitas vezes nós, como cristãos, também acusamos desta necessidade do profetismo. Mas nos esquecemos de que somos o corpo de Cristo e que, como corpo de Cristo, esta é a nossa missão. E se falta profetismo na igreja, nos cristãos, é porque nós não estamos cumprindo a nossa tarefa, nós não estamos cumprindo a missão que o Senhor nos confiou. Mas, de fato, ser profeta não é uma missão fácil, ela é incômoda para a própria pessoa e é incômoda também para a sociedade, para aqueles que escutam a profecia. É por isso que muitos se guardam desta missão, porque preferem viver a vida na zona de conforto, numa experiência de tranquilidade, longe, portanto, dos conflitos e dos desafios que são próprios da missão. O profeta Jeremias também vivenciou esta realidade que agora explico para vocês. Também ele tentou fugir desta missão, mas eis que Deus se põe a dialogar com Jeremias e diz: da sua pequenez diante dele, o Senhor. E então fala ao seu coração, motivando-o para assumir a missão. Antes que fosse formado no ventre da mãe, Deus já o conhecia. Antes que nós também fôssemos formados, Deus já nos conhecia. E antes do nosso nascimento, como Jeremias, nós fomos consagrados por Deus para uma missão. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, cada um de nós nasce com uma tarefa que Deus determinou para a nossa existência. Nós, embora muitas vezes queiramos fugir destas tarefas, nós não podemos, porque fugir à missão que Deus nos confia se torna uma negação da nossa própria identidade e da nossa realidade humana e também divina, com a qual Ele nos marcou com o seu amor. Mas aqueles que se dedicam a realizar a missão confiada por Deus, devem fazê-lo com coragem, como nós escutamos hoje da palavra do Senhor.
Você vai anunciar e você precisa ter coragem. De onde nasce a coragem dos escolhidos por Deus? A coragem nasce não de si mesmos, mas nasce da confiança e da certeza da presença e da assistência de Deus na vida daqueles que foram escolhidos. Portanto, não é preciso ter medo, não é preciso ter medo até mesmo da rejeição que vai acontecer naturalmente, mas crendo na assistência de Deus, deverá fazer tudo o que o Senhor lhe ordenar. É assim que Jeremias encara, abraça a proposta de Deus, e é assim também que nós somos convidados a abraçar tudo aquilo que Deus vai propondo ao longo da nossa vida e do nosso caminho. Sem medo, com coragem e com a certeza da assistência do Senhor. Só assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós poderemos cumprir esta missão profética tão necessária em todos os tempos, de anunciar e denunciar. Mas como deve ser este anúncio e esta denúncia? Precisamos também compreender, para que nós não sejamos ou não nos tornemos profissionais da crítica. Porque uma coisa é ser profissional da crítica e outra coisa, bem distinta e bem diferente, é ser profeta. O profeta realiza a sua missão, não em nome da crítica pela crítica, mas ele realiza a sua missão fundamentado, primeiro, em uma relação amorosa com Deus, na escuta atenta dos anseios do Senhor, da maneira como Deus vem ao seu encontro e confronta o seu coração, o impulsionando para a missão. Depois o profeta, ele realiza a sua missão a partir desta relação com Deus e da intimidade com a palavra de Deus, observando a vida, as circunstâncias, as situações do tempo presente. E a partir da palavra de Deus é que o profeta, ele propõe para as pessoas a experiência de uma vida nova, de uma vida que possa ser vivida de acordo com esta palavra do Senhor. Se não for assim, não é profetismo. Só é profetismo se brota da fundamentação da palavra de Deus e da intimidade com o próprio Deus. No Evangelho que nós escutamos, nos deparamos com Jesus, o profeta por excelência, o cumprimento de todas as profecias. Nos deparamos com Jesus, o Filho de Deus, no lugar onde ele fora criado. Ali, depois de dizer que ele é o Messias, o enviado de Deus, as pessoas têm duas reações. A primeira, ficam surpreendidos. Aquela pessoa tão próxima, cheio de sabedoria, cheio de entendimento sobre Deus e transmitindo agora na força do Espírito que veio para libertar as pessoas. Mas depois vem uma reação negativa. E aqui, irmãos e irmãs, nós precisamos ter muita atenção com a atitude dos conterrâneos de Jesus, para que não seja também a nossa atitude. Eles queriam uma experiência de fé em Jesus, fruto do espetáculo. E, portanto, pediram milagres, pediram sinais.
a nossa fé não pode ser fruto do espetáculo. Nós não devemos desejar, buscar em Deus, pedir de Deus espetáculos para satisfazer a nossa curiosidade, para satisfazer os nossos desejos e os nossos anseios mesquinhos. A fé em Jesus, ela vai além. Os milagres realizados por Jesus são uma motivação para a fé, mas não o ponto final da experiência de fé em sua pessoa. E é por isso que Jesus diz que um profeta, ele só não é bem aceito em sua pátria pelos seus co-cidadãos. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, como Jeremias, experimentou a rejeição por anunciar a verdade de Deus aos corações. Nós também, quando vivemos o profetismo, nós somos rejeitados. Mas aquele que é rejeitado pelos homens não é rejeitado por Deus, porque Deus é a assistência das nossas vidas. Para concluir a reflexão, quero agora falar-vos sobre a segunda leitura que nós escutamos da carta de São Paulo aos Coríntios, este belíssimo hino ao amor. Aqui São Paulo nos diz que a caridade, que o amor, ele é superior à profecia. E nós precisamos entender em que sentido o amor é superior à profecia. Porque um dia a profecia vai desaparecer quando nós estivermos na eternidade. Mas lá será o lugar da experiência do mais puro amor. Por isso o amor, ele é superior à profecia. Mas toda profecia precisa ser realizada na experiência do amor e da caridade. E quem nos ensina isto é Jesus, o nosso Senhor. Antes de Paulo, Jesus já nos havia ensinado tal realidade. Olhemos para a cruz de Cristo. O que nós vemos? O que nós contemplamos? O que a partir da leitura que ouvimos hoje, nós somos capazes de trazer para os nossos corações neste dia? Qual é a verdade que a cruz de Cristo hoje nos revela quando nos fala de profecia e de caridade? Meus irmãos e minhas irmãs, a cruz do Senhor é profecia, quando ela é o grande não de Deus ao pecado. E a cruz de Cristo é profecia, ou melhor dizendo, é caridade, é amor, quando é o grande sim de Deus ao pecador. Assim, Jesus conciliou na cruz profecia e caridade, profecia e amor, dizendo não ao pecado e sim ao pecador. Que deste modo nós possamos exercer a nossa profecia no mundo, com amor, com caridade, testemunhando não apenas a cruz de Cristo, mas testemunhando também as cruzes que nós carregamos ao longo da vida, por amor à missão que o Senhor nos confiou. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.